Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja mais uma vez com você. Mais um dia, mais uma chance, vamos meditar na palavra de Deus. Está pronto aí? Estou com a lição aqui nas minhas mãos, espero que você esteja com o coração aberto para ouvir a mensagem de Deus expressa aqui na lição, estudada aqui na palavra. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei. Deus é juiz. Eu quero dizer para você que, com base na informação que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o governante, porque ele mantém a ordem criada, ou seja, nós existimos porque Deus quer que nós existamos, Ele mantém a ordem criada, os planetas estão na sua perfeita órbita, não se chocam um com o outro, as leis da física, as leis naturais estão em pleno vigor, não foram revogadas, tudo está em perfeita ordem porque Deus as mantém assim. E como Ele é o Criador, Ele é o governante, porque é o mantenedor de todas as coisas, Ele também é o legítimo juiz. Salmo 75, verso 2, nos diz assim, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. A mensagem que Deus vai julgar e estabelecer um dia para julgar retamente a humanidade é uma mensagem que ecoa por todos os livros da Bíblia. Em Apocalipse 14, a partir do versículo 6 diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, toda tribo, língua, povo e nação, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo. Lá em Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 14, nos diz que Deus julgará todas as coisas, até mesmo aquelas coisas que estão escondidas. Deus é o juiz dessa terra. Quer dizer, Ele é o legítimo juiz, porque Ele é o Criador, Ele é o que rege o universo, Ele é justo, Ele conhece todas as coisas, não há necessidade de testemunhas para provar para Ele que é determinada pessoa inocente ou culpada. Ele, pela sua onisciência, conhece todas as coisas, pela sua presença, Ele é a própria testemunha do mal feito ou do bem feito, né? Então, Ele é o juiz. Mas também como juiz, Ele também é o legislador. Não há como julgar se não há uma lei transgredida, quebrada, como base do juízo, né? O Salmos 99, versículo 7, nos diz assim, falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. O Senhor é o legítimo legislador. Ele que faz as leis. Olha que interessante, né? Os 10 mandamentos são a base da legislação de todas as nações que há sobre a terra. Impressionante o poder e a influência desse Deus maravilhoso, né? Os ímpios constantemente estão ameaçando a ordem criada de Deus, mas Ele também vai julgar a cada um deles. Salmo 75, versículo 8, nos dá essa ideia. 75, versículo 8, diz assim, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sovem-no até as escórias todos os ímpios da terra. E aqui o salmista traz uma linguagem poética para mostrar a intensidade da fúria de Deus em relação aos juízos que Ele vai derramar sobre os ímpios, né? E essa é uma imagem que transmite a intensidade dessa fúria. Por exemplo, olha para você ver, dá uma olhadinha para você ver em Jeremias 25, versículo 15. Escute as palavras. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele todas as nações às quais eu te enviar. Interessante, tá vendo? É uma linguagem que realmente reflete aí a injúria de um Deus ofendido pelo pecado, pela maldade, pela injustiça, pela iniquidade de certas pessoas, né? O cálice transmite aí a ideia da intensidade da fúria de Deus, que é repetido lá em Apocalipse 14, versículo 10, que nos diz assim, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Coisa interessante. A Bíblia fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ele estabeleceu um tempo determinado para julgar. Bom, quer ver? Antes de julgar, o Senhor faz uma pré-investigação. Né? Interessante isso, né? Ele faz uma pré-investigação para determinar quem é que vai se perder, quem é que não vai, é aquele que vai se salvar. Ele sonda os corações. Deixa eu ler para você o Salmos 14, versículo 2, que nos diz assim, ó. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Percebeu? Ele está aí olhando para os habitantes da terra. Ele está verificando se realmente os homens estão andando nos seus caminhos ou não. Isso é chamado de juízo pré-investigativo. Ou seja, é um juízo que vai investigar para determinar a culpa e a intensidade da culpa. Isso é um eco do que estava lá em Gênesis capítulo 6, se você se lembra, quando Deus ameaçou de derramar o seu dilúvio sobre o mundo para o juízo daqueles que estavam vivendo de maneira diferente daquela que Deus prescreveu. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí o verso 6 diz que arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem e o colocado na terra. Então veja que a ênfase coloca-se na palavra viu-se, ou seja, o Senhor olhou, procurou, viu. Porém, o verso 8 diz assim, ó, porém Noé achou graça diante do Senhor. Ele estava procurando, estava vendo, estava analisando. Os homens eram maus, continuamente mal era o seu coração, porém, lá no meio daquela maldade toda, daquela injustiça toda, daquela iniquidade toda, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Isso é conhecido na Bíblia como o juízo investigativo, quando Deus defende os justos e destina os ímpios a uma penalidade eterna. E como funciona isso? Primeiramente, Deus ele liberta o seu povo. Salmo 97 nos diz assim, Salmo 97, versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A primeira coisa que Deus faz é libertar o seu povo e coroar os humildes de salvação. Ou seja, traz salvação. Salmos 149, versículo 4, que nos diz exatamente assim, ó. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, Deus liberta seu povo das mãos tiranas e injustas dos ímpios que os oprime e os maltrata. E dá salvação para os humildes. Depois, chega a vez dos ímpios de serem destruídos para sempre. No Salmo 97, e o versículo 3 nos diz assim. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Interessante, tá vendo? Então o Senhor, ele é incapaz de permanecer inerte diante da injustiça e da opressão que os ímpios impõem sobre o seu povo. Ele se levanta para dar a paga para a maldade e iniquidade dos ímpios, né? E os salmos até descrevem aqui a inutilidade das armas humanas contra os juízos de Deus, quando eles tentam se levantar contra Deus, né? Deixa eu ler para você o Salmo 76. Salmo 76 traz algo assim interessante para nos mostrar a inutilidade daqueles que tentam invalidar os juízos de Deus. Olha só, versos 3, ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. E o verso 6 também nos diz, ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam os carros e cavalos. Não adianta o homem tentar desafiar a Deus com seus poucos recursos.
Deus é onipotente e todos os intuitos dos homens são desbaratinados. Agora, a grande verdade é, Deus vai julgar os ímpios para destruí-los totalmente, vai libertar o seu povo, vai dar salvação, mas também eu quero dizer para você que o povo de Deus também é julgado. Salmo 50, versículo 4, nos diz assim, ó: Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Todos serão julgados, tanto os que creem em Cristo como aqueles que não creem, tanto aqueles que praticam a bondade, a justiça e misericórdia, como aqueles que praticam iniquidade, maldade, assassinato, são odiondos aí nos seus crimes. Né? E, aliás, olha esse texto de 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Começa pelo seu povo. Deus há de julgar todas as coisas, inclusive o seu povo. Agora, onde é que está a esperança para o povo de Deus? Haja vista que o povo de Deus também é pecador. A esperança está em Cristo. Cristo é a paga pelos nossos pecados. Ele é o substituto. Ou seja, nós deveríamos sofrer o que Cristo sofreu, a penalidade eterna do pecado. Mas ele se colocou em nosso lugar, abriu os braços e recebeu a flecha no seu peito. E nós que estávamos atrás, saímos ilesos. Então, no julgamento, aquele que está em Cristo, pronto, ele há de julgar, há de ser defendido por esse advogado. A Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Então, o juízo que começa pela casa de Deus é para o benefício do povo de Deus, para determinar quem é que está oprimindo o povo de Deus e dar o pagamento àqueles que fazem maldade e injustiça contra esse povo. Ele vai dar, ele vai salvar, vai libertar e depois vai punir os ímpios que tanto oprimia o povo de Deus. Então, aí você percebe, ele é juiz. Feliz é aquele que está em Cristo, aquele que busca em Cristo todos os dias. Filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. 1 João capítulo 2, versículo 1. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso verdadeiro intercessor, aquele que nos ajuda, aquele que defende a nossa causa. Eu quero dizer para você que ele tem bons argumentos para nos defender. Acredite, ele está lá por você. E o convite da Bíblia é: acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro em ocasião oportuna. Então, se achegue, vá, entre no trono, na sala do trono, espere a bênção de Deus e ela virá com certeza sobre você. Olhe para Cristo e viva. Senhor, obrigado porque o Senhor nos revelou coisas maravilhosas nesse dia. O Senhor há de julgar, estabeleceu um dia determinado para isso. Vai libertar o seu povo da opressão dos ímpios e vai julgar aqueles que oprimem o seu povo. Libertar-nos completamente da escravidão do pecado, mas também da tirania daqueles que nos governam com injustiça. E nos levará para um mundo onde habita a justiça, onde haveremos viver para sempre. Louvado seja e engrandecido seja o teu digníssimo nome, que toda a terra louve e engrandeçam a ti. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada, sempre atentos à sua aliança, ao tema que nós vamos estudar amanhã. Aproveite bem o seu dia.